Boa tarde, crianças. Hoje a nossa aula de língua portuguesa, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre palavras escritas com R e RR. Mas para que eu possa fazer isso com segurança, com certeza de como escrever as palavras, nós precisamos rever um pouquinho de algumas regrinhas a respeito da grafia dessas palavras que contêm a letra R. Então nós temos aqui a primeira, ó, o R no início da palavra. Então essa aqui é a comum que a gente usa. A gente fala que é o R forte, né? No início da palavra, porque o som dela não é brando, ó, ró, rá, ré, ri, ró, todas as outras sílabas, né, que iniciam com R é forte. Rosa. Já separou a sílaba aqui para vocês perceberem depois a questão também do R no início da sílaba. Bom, depois nós temos aqui, ó, o R no início da sílaba, que é o caso aqui, ó, hora. A tia Ângela separou a sílaba, o R está aqui, ó, iniciando a outra sílaba. Nesse caso, eu tenho o R brando, tá? Então, a maioria das palavras que são escritas iniciando o R na sílaba, o R é brando, mas tem algumas exceções que a tia já vai falar daqui a pouquinho, tá? Bom, outra forma de empregar a letra R, quando eu tenho dois R's, é quando eu vou usar entre vogais. Por exemplo, caro e carro. Se eu for colocar carro, que é os dois R's fortes, né, quando juntam os dois, olha só o que vai acontecer. Ó, aqui eu tenho uma vogal e aqui eu tenho outra. Então, ó, R entre vogais. O RR está no meio das duas vogais. Então, se você for escrever uma palavra, perceber que tem duas vogais do lado e eu preciso, né, escrever, no caso aqui, carro, eu tenho que escrever com dois R's. Se eu escrever só com um, o que vai acontecer? Vai mudar o sentido da palavra, ela vai virar outra palavra. Se eu tirar um, ó, o que vai acontecer? Caro. Viu só? O quanto faz diferença? Bom, aí nós temos por último a exceção. O que é exceção? É um caso diferente, separado, mas que nós precisamos também saber. Olha só. O R depois de N, L e S. Quando ele está aqui, ó, no início de uma sílaba e que antes dele eu tenho o N, o L ou o S, igual esse exemplo aqui, ó, enrolado. O que vai acontecer? Nesse caso aqui, o R vai ter um som forte, como se fosse dois R's. Mas aí eu não tenho, olha só para vocês verem, eu tenho aqui a vogal E e tenho a vogal O. Olha só, viu? Nesse caso, ó, parece muito com o outro exemplo, só que não é. Ó, eu tenho o N, e esse N é o que vai fazer toda a diferença, por isso que ele tem um som forte, ó. Olha a regrinha, depois de N, L e S, ó, enrolado não escreve com dois R's, ok? Por causa dessa regrinha aqui, tá? Então, agora que nós aprendemos todas essas regras, nós revimos, né, como que escreve, como que emprega a letra R nas palavras. Vocês vão desenvolver aqui no nosso livro didático as atividades, iniciando aqui na página 53, tá bom? Vocês vão respondendo, olhando, lendo os exemplos, lendo também as regrinhas. A página 54, 55 da mesma forma, até a página 58, tá bom? Nós vamos finalizar aqui na página 58. Todas as atividades são relacionadas ao emprego da letra R, tá? R e RR. Daqui a pouquinho a tia Ângela faz a correção com vocês. Vamos corrigir? Bom, na página 53, nós temos aí, ó, duas palavras referente à fábula Burrico Cantor. Burrico e canário. E aí tá em destaque o emprego da letra R. A palavra burrico nós temos dois R's, canário apenas um R, né? Aí tá falando assim, ó, nessas palavras o som representado das letras R e RR é igual ou diferente? Então nós já sabemos que é diferente, né? O som é diferente, ó. Burrico e canário. Então o ri é forte e o ri aqui é forte. Canário é fraco e burrico é forte. Sendo que os dois é ri, né? RI, só que um RR e o outro apenas um R. A letra B, por que às vezes as palavras apresentam somente uma letra e em outros casos duas? Então, quando a gente precisa utilizá-la duas vezes, é porque eu preciso de um som mais forte, né? Então, não precisa responder, nós não temos a linha, tá? E a número 2 agora. Então, nós temos aqui, ó, cachorro.
Se eu colocar apenas um R, o que vai acontecer? Vai ficar cachorro, né? Então, nós temos duas vogais do lado, então nós temos que colocar aqui 2 R's, para reforçar e ficar forte. Depois, parede, um R apenas. Tiana, mas tem duas vogais, mas se eu colocar um R, o que vai acontecer? 2 R's vai ficar parede. Não é a palavra que eu quero escrever, né? Então, quando a gente está escrevendo a grafia, a gente precisa ler para observar qual é o sentido daquela palavra. Bom, cigarra, da mesma maneira, ó. Se eu preciso de 2 R's, do R forte, né? Eu vou dobrar o R. E aí eu tenho aqui, ó, 2 R's em cigarra. Senão vai ficar cigara, né? Corrida, da mesma forma. Tem duas vogais, eu preciso de um som forte, 2 R's. Caracol. Aí eu tenho apenas um R brando, então apenas um R. Garrafa, eu preciso de um som forte, dobro a letra R. Barata, som brando, apenas um R. E por último, barraca, som forte, nós temos que dobrar o R para conseguir esse som, né? Terminando, nós vamos aqui para a página 54, a número 3, vocês vão observar que as palavras, elas se parecem bastante, ó. Só que com um diferencial. O som vai mudar e além do som vai mudar o sentido da palavra. Por isso que nós temos que observar quando nós vamos escrever para ver se realmente é aquilo que eu quero. Olha aqui, ó. Por causa de um R mudou totalmente o som e mudou também o sentido da palavra. Ó, carinho, carrinho. Aqui eu tenho um R brando e aqui eu tenho um R forte. Então aqui, ó, carinho, carrinho. Então aqui é um objeto e aqui já é outra coisa totalmente diferente, né? Depois, carreta, um veículo, e careta, que é uma expressão facial. Por causa do R mudou totalmente o sentido. Aí depois eu tenho muro e murro, viram? O R aqui também, da mesma forma, mudou o sentido da palavra, tá? Terminando, a número 4, essa vocês precisam recortar aqui, tá bom? Recortem as palavrinhas aqui, com bastante cuidado e colhem no lugar certinho. Confiram antes de colar no lugar errado. A número 4, nós temos aí, ó. Releia a palavra a seguir e circule as letras que aparecem antes e depois da letra R. Burrico. Nós temos, nós já falamos sobre isso, são duas vogais que estão do lado, não é? Aí tá falando, ó, as letras que você circulou são vogais, consoantes ou uma vogal, uma consoante? Então, são duas vogais. Eu tenho primeiro o U e do outro lado eu tenho a letra I. Então, nós já marcamos aqui a primeira opção como correta. Agora nós vamos seguindo, corrigindo a página 55. A página 55 nós temos um lembrete, né? Para representar o som de R forte entre duas vogais, usamos a letra R 2 vezes. Foi o que a Tiana já falou. Então, como eu disse, sempre reforçando as regrinhas, tá? A número 5, olha. O som representado pela letra R também é forte, mas aqui ela não se repetiu. Rádio. Letra A, circule a letra R nessa palavra. Então, já circulou, ó, rádio, tá? Letra B. A letra que você circulou está no início da palavra? Sim, né? No meio da palavra? Não. No fim da palavra? Não. Então, nós já havíamos falado sobre isso, que no início da palavra ela tem um som forte. Depois, escreva outras palavras que comecem com a letra R. Então, aqui você pode, nesse quadrinho amarelo, a Tiângela não colocou. Então, é sugestão sua. Você pode colocar as palavras que você quiser, tá? Aí você pode colocar roupa, rei, rainha, e assim várias outras, rodo, várias outras palavras que você sabe que começam com a letra R, tá bom? Número 6. Leia as palavras honra e hora. Olha só a diferença por causa só de uma letrinha aí, né? A letrinha N, lembra da letra N que a Tiângela falou? Quando nós temos ela antes, né, da letra R que vai começar a sílaba, nós temos um som forte, honra. Eu não tenho 2 R's aí, mas por que é o som forte? Por causa da letrinha N que a Tiângela tinha explicado lá atrás, tá? Então, ó, nesse caso, a letra R representa o mesmo som ou sons diferentes? Sons diferentes. Letra B, separe a sílaba, não separamos, ó. Honra e hora, correto? E tá pedindo para você circular também as letras que vêm antes do R. Então, nós temos aqui, ó, antes do R, antes, do ladinho, R. Antes eu tenho a letra O, tá bom? Agora nós vamos para página 56, número 7.
enrolar, melro e Israel. Aí nós temos 3 palavras. Pinte as letras que aparecem depois da letra R nessas palavras, tá? Você tem que pintar, né? Aqui vem depois da letra R. Ok. Essas letras são na ordem em que aparecem. São 2 vogais? Ou elas são... Faltou um quadrinho aqui, só um minutinho. São 4 quadrinhos. Tá. Elas são 2 vogais? Não, né? Elas são 2 consoantes? Não, também. É uma vogal de um lado, uma vogal do outro? Não. Ou é uma consoante primeiro e depois uma vogal? Então, nós temos uma consoante primeiro e depois a vogal. Perceberam aí? Todas elas, ok? Bom, a número 8 nós vamos fazer, mas nós vamos fazer na outra lousa, porque aqui nós não temos espaço, tá ok? Vamos corrigir então, crianças, a página 58. Nós temos aqui, a lousa é pequena, nós vamos usar mais uma vez pra gente conseguir concluir, tá bom? Então, olha só, porque senão fica muito pequenininho pra vocês verem. Aqui eu vou colocar palavras que são escritas com RR. Aqui palavras que tem um R entre a vogal e a consoante, que é o caso aqui da atividade de cima, número 7, tá? Onde o R é forte e é só um R, porque nós temos aquelas letrinhas, olha só. Quando aparece início de sílaba, depois a letra N, L e S, o R sempre vai ter som forte, tá? Igual o caso lá do enrolado, tá? Aí nós temos de cá o R no início da palavra, que é o mais comum que a gente usa, né? Que nós aprendemos a ler dessa forma, com R desse jeito. Aí depois vocês aprenderam com RR, e agora nós estamos vendo que tem outra forma também de ter o R forte, mas observando a letrinha que está do lado, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aí várias palavras e nós vamos separá-las da forma que está pedindo no quadro. Então nós temos de cá ficou serrote, corrida, carruagem, beterraba. Todas elas estão do lado, eu tenho vogais e o R forte no meio, né? De cá, nós vamos observar, crianças, ó, enrolar, enriquecer, enraizado e genro. Olha só, eu tenho aqui a letra N, N e N. Viram? Lembraram da regra agora? Toda vez que eu tiver a letrinha N antes do R, o que vai acontecer? O som vai ser forte, tá bom? E por último, palavras que iniciam com a letra R. Roupa, rua, rosa e rede. Então nós temos aí, conferiram? Ficou certinho? Bom, agora nós vamos continuar na página 59, corrigindo páginas 57 e 58. Então, olha só, nós temos aí as imagens. O que você vai fazer? Você vai pronunciar com um R, depois você pronuncia com 2 e vê qual que vai ficar correto, né? Então, barriga ou barica? Bariga, desculpa. Eu tenho barriga. Então, esse RR que você colocou aqui, você vai preencher no espaço para completar a palavra e reescrever ela embaixo, tá bom? Caramujo ou carramujo? Caramujo. Aí esse R que você colocou aqui, você vai preencher lá no espaço do complete. Pirata ou pirrata? Pirata. Então, apenas um R, essa letrinha R você coloca lá. Máscara ou máscara? Máscara. Máscara, né? Aqui, ó. Aí eu tenho que colocar também a letrinha R lá no complete. Depois, macarrão ou macarão? Macarrão. Letrinha RR, você vai completar lá no espaço. Coruja ou corruja? Coruja. Da mesma maneira, completa lá no espaço que está faltando. Marreco ou mareco? Marreco. Completa lá, tá bom? A número 10, ela é pessoal, porque está pedindo para você escrever frases com essas duas palavras, barriga e coruja, tá? Então é pessoal, lembrando que todas as vezes que for iniciar a frase, letrinha maiúscula, ponto final, tá bom? E a página 58, nós temos aí uma cruzadinha. A tia já não fez a cruzadinha, mas aí a tia já vai lá para número 2, porque aí usando essas palavras você vai conferir se você fez correto lá na cruzadinha, certo? Então nós temos aí, ó, são palavras escritas com R inicial e palavras escritas com RR. Então, Tiana já tirou essas palavras daqui, tá? Então, nós vamos lá, ó. Então, nós encontramos na cruzadinha rosa, roda, relógio, rato e rua.
rua. Todas elas apenas um R, mas no início da palavra eu tenho um R forte, certo? Aí eu encontrei também garrafa, carruagem, gangorra e cachorro. Tenho aqui o R forte, o R dobrado nessas outras palavras. Então eu tenho dois exemplos aqui. Palavras iniciadas com letra R e palavras com R forte no meio da sílaba, certo? Aí depois que vocês colocaram aqui, confere se você fez direitinho lá na cruzadinha, tá bom? Porque são as mesmas palavras. Então, crianças, por hoje é só. Um beijo. Eu acredito que foi uma atividade produtiva e que nós aprendemos bastante hoje.